Planície Óleo, uma loja que traz um novo conceito em serviços automotivos, um espaço moderno, amplo e confortável, profissionais qualificados para troca de óleo do motor e câmbio automático e toda a linha de óleos originais e filtros, revisão em carros nacionais e importados, na troca de óleo do motor, mão de obra e higienização do motor grátis. Planície Óleo, 28 de março, Guarulhos e Goitacazes, loja 28 de março aberta das 7 às 21 horas. Tem coisa que não tem preço. A casa construída com esforço. A empresa que levou anos para crescer. A tranquilidade da família. E então surge a pergunta: como proteger o que mais importa? A Imeve oferece um sistema de segurança completo com monitoramento 24 horas para você viver e trabalhar com mais tranquilidade. Fale com Gustavo Machado, 22 9 98 64 0280. Imeve, porque proteger é cuidar. Da mercearia até o hortifruti, o Green Market se preocupa em proporcionar uma experiência de compra bem mais prazerosa, seja pela certeza de adquirir produtos fresquinhos e de qualidade presencialmente em nossa loja ou pelo delivery, recebendo suas compras com todo conforto. Te convidamos a ter uma experiência mais viva. Portanto, hashtag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Oito horas 43 minutos, estamos de volta com Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM. Você que nos acompanha agora pelo Face e pelo YouTube, tem logo mais reprise na Pleno TV, pelos aplicativos também de rádio e todos os tocadores de podcast. Pode acompanhar aí na melhor hora do dia para você. Voltamos com o Folha no Ar, oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed, Diagnósticos por Imagem. Com a Luiz Abreu Barbosa na bancada, estamos hoje conversando com o Hanania Monjan, que é advogado, estudioso de História e presidente da Associação de Pais de Alunos das Escolas Particulares de Campos, a APAEP, e integrante da SOS Atafona.
Bom, acabou que a gente não ficou sabendo da história do Urutu, né, o Hanania? Não deu tempo. Fica na próxima. Vai estar nas memórias quando a Luísa publicar, com certeza. Vai ter que passar. Foi 92. Passou 30 anos já? 2022 já. Tem 34 tem 4 anos. Passou 4 anos já. 34, Pensa, reflete. Depois não dá para apagar, não. Vamos embora. Já tá meio duro de Urutu, cara. É bravo. Não, brincadeira não. Aqui. 92, então foi na Rio 92, né? Com 92, Rio 92. Rio 92. Tá? Os Urutus estavam pelo Rio de Janeiro todo, eu me lembro disso. Rapaz, eu fiz assim. Você sabe que esse negócio de história é interessante. Eu fico muito triste quando eu vejo meus filhos vendo as séries, né? Como, por exemplo, agora o Césio 137. Pai, você não vai ver a série? Não, eu falei, meu filho, eu vi isso. Eu vi ao vivo. Como é que eu tô velho? E também teve a do Jogo do Bicho. Eu falei, rapaz, eu ia na casa de Castor, na Toca do Castor. Calma aí que eu explico, que é por causa do americano. Então, assim, não, mas aliás, eu até, se me permite aqui, tá muito bem feita essa série aí do Césio 137. Muito, muito, muito bem feito. Muito interessante. Me lembro de uma passagem sobre essa série, você me desculpe, mas é que eu acho que é curiosa, que eu me lembro que um dos personagens, que na época, foi em Goiânia, não foi? Que aconteceu? Foi Goiânia. Sim. Que um dos personagens que teve contato, trabalhava no Ferro Velho, se não me engano, que abriu a cápsula, que teve contato com o Césio, e que acabou sobrevivendo, dizia que o que ele fazia era tomar caipirinha. O Duro é uma das mulheres que conseguiu sobreviver e perdeu a filhinha, tá viva, tá lá, recebe R$952, alguma coisa assim, de indenização pela morte da filha e por todas as consequências, e perdeu a casa por conta, sim, né, tudo teve que ser isolado, e aí foi destruído aquele bairro. Mas vamos lá, cara Luiz Abreu Barbosa, tem pesquisa para você fazer hoje, e tem agora aqui, né, para a gente conversar com o Hanania sobre pesquisa e também sobre essa questão do STF, por favor. Hanania, você é advogado jurista. O brasileiro, infelizmente, se acostumou a ver presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, prefeito, vereador envolvido em escândalo de corrupção. Infelizmente, isso virou meio que lugar comum. Em 135 anos de história do Supremo, a gente nunca tinha visto 2 ministros do Supremo envolvidos em escândalo de corrupção. Nunca viu. Suspeita, é bom que se diga, não há nada, né? não há nada comprovado, mas evidências robustas, né? Evidências robustas, né? A saber, Dias Toffoli, que negociou hoje o famoso resort Taiaiá, um fundo controlado por Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, ligado ao Master, e o escritório da esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Bastos de Moraes, no qual atua ela, Viviane Bastos, e 2 dos 3 filhos do casal, recebendo a soma, por 3 anos de contrato, de 129 milhões. Isso vai dar 3,6 milhões mês, o que são honorários muito espantosos em qualquer lugar do planeta Terra. E pior, se você for buscar agora no Juiz Brasil, você vai achar cerca de 3 mil processos em aberto do Master. A Bastos de Moraes atua em 1 e perdeu a ação. Atuou em 1 e perdeu a ação. Como é que você vê como jurista, eu estou tentando resumir aqui porque tem que falar de eleição ainda, né? Como é que você vê como jurista essa situação? Bom que se diga, não tem nada provado, mas as evidências são essas. Olha, bom, é uma situação completamente sui generis, né? Quando a gente para analisar, como você bem colocou, a história do Supremo nesse tempo todo, 2 casos simultaneamente com situações tão alarmantes em evidência.
como você falou, a gente está acostumado a ver, ainda mais no Rio de Janeiro, né, situação de governadores envolvidos com casos de corrupção, é useira e vezeira. Recentemente eu estava relendo os livros do Laurentino Gomes, né, 1808, 1822, 1889, e aí você vê como a gente sempre teve envolvimento de favorecimento, de tráfico de influência, desde a corte até o início da República, dentro das nossas instituições públicas. Mas mesmo ali você não vê nada sobre o judiciário. A minha análise sobre essa proeminência do judiciário, que acaba culminando por isso, porque quando você... O judiciário é um órgão, né, quando você faz a divisão dos poderes, né, entre judiciário, legislativo e executivo, ele é um órgão que funciona sob provocação. Você necessita do judiciário, você tem o seu direito de petição e vai lá e peticiona o juiz para que ele possa trazer para você a tutela jurisdicional, né? Ele traz a outra parte contra quem você reclama, e aí o diálogo das partes ali dentro do processo, produzem as provas, e aí o juiz sentencia de acordo com a lei, de acordo com os costumes, de acordo, inclusive, com o bom senso dele, né? O juiz não está distrito a julgar simplesmente pela norma, ele pode julgar, inclusive, contra a lei, se aquilo for parecer para ele o mais justo. Mas desde a Constituição de 88 para cá, a gente vem ver crescer o movimento do ativismo judicial. Você pensa dentro que você falar na pergunta, e Toffoli com essa relação de empresarial, a venda do Itaiaia para o fundo do Master, contratado pelo cunhado do Borcaro, Fabiano Zeta. Toffoli avoca para si a relatoria do caso. E Moraes, no dia que o banco é liquidado, no mesmo dia, ele liga 6 vezes para a Galia, para o presidente do Banco Central, e diz que tratar de lei Magnitsky. Só para robustecer mais a questão das evidências que existem sobre as questões aí. Mas então, quando eu estava falando, desde 88 vem crescendo o ativismo judicial, né? O judiciário, que é sempre um órgão a ser provocado pelas partes, e aí via trazer a sua manifestação, passa a, por conta das faculdades que lhe foram conferidas por essa Constituição e pela interpretação que o próprio Supremo foi dando ao longo do tempo naquela Carta Magna, a permitir que o juiz ele tenha uma postura mais ativa, não só dentro do processo, mas fora dele. E aí você começa a ver, por exemplo, decisões liminares que aí determinam que, por exemplo, que a operadora de saúde presta um serviço que não estaria prestando, porque o Código do Consumidor permite, porque é um direito, mas que a rigor não era assim. E aí o judiciário, à medida que esses 40 anos de Constituição vão passando, e aí essa doutrina vai se consolidando, começa a aumentar o seu leque de atuação. E hoje, o que a gente viu em processos recentes que correram dentro do Supremo é que esse ativismo foi extrapolando as linhas do próprio Supremo. A gente teve, alguns anos atrás, a questão da votação do voto impresso novamente, onde os ministros do Supremo foram até o Congresso fazer lobby pelo que eles entendiam que seria o constitucional, que deveria ser votado. Direito de manifestação de opinião, todo mundo tem, mas o juiz ele fala no processo. O juiz, quando ele fala fora do processo, ele pode acabar tendo que se dar por impedido, porque teve uma manifestação que ele teria proferido sobre um caso que está com ele, fora dos autos. Mas isso deixou de ser, no nosso dia a dia, uma questão meramente técnica jurídica, né? A gente passou a ter a imprensa cobrindo o judiciário com as decisões, a gente vê o caso do Mensalão, com o Moro tendo um ativismo muito, muito proeminente, inclusive passando por cima de questões processuais de garantia, né, das partes ali envolvidas. A gente vê isso novamente acontecendo em outros processos já mais recentemente aí, e aí você acaba tendo a figura do magistrado muito exposta. O magistrado hoje, principalmente quando esse ativismo de estar sendo protagonista do processo, ele acaba tendo que dividir os holofotes com todos os outros players desse universo, com os políticos do legislativo ou do executivo, porque ele está também fazendo política. E quando ele também está fazendo política, ele acaba sendo parte desse sistema, e pode vir a ser vítima dele também. Não estou dizendo que os ministros que ali estão envolvidos em casos sejam vítimas, mas que vítimas de partícipes. E aí você acaba não tendo mais essa blindagem que a própria função judicante dava para o magistrado. Ou seja, ele falava nos autos do processo, o judiciário era provocado para se manifestar,
E eu acho que isso facilitou o acesso das pessoas, com seja lá que intenções fossem, e o tráfico de influência dentro dessas grandes cortes, para que pudesse acontecer situações como essa. O Supremo, obviamente, por força da natureza dele, da forma como ele está descrito na Constituição, é um tribunal político. Ele tem seus membros nomeados pelo presidente da República, são sapatinados pelo Senado Federal, são aprovados e assumem. Mas você vê que esses grandes homens públicos que o Supremo teve, né, e que, como Marco Aurélio Melo dizia, né, 1000 vezes um condenado livre do que um único inocente preso, tinha aqueles votos que buscavam o tempo todo trazendo de volta a questão de... Tinham formações lá consolidadas de anos de justiça sendo mesclada com situações eminentemente políticas. A nomeação do próprio advogado, como indicação do próprio advogado, como membro da Suprema Corte do país... Cristiano Zanin. Falando do Zanin, é uma situação que minimamente eu acho que esbarra numa questão ética. O Michel Temer nomeou o seu ministro da Justiça, um grande advogado também, e ofereceu a ele o cargo, e ele disse que jamais aceitaria o cargo de ministro supremo, porque tinha sido advogado do Michel Temer, e tinha exercido o cargo de ministro da Justiça. Então, isso não existe mais, você não tem essa figura pública que tem essa visão. Então, o Supremo hoje ele é vitrine tanto quanto os outros poderes, e vai ser investigado, os órgãos têm que funcionar, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, cada um fazendo seu papel. Tanto é que quando o processo é assumido novamente referindo ao processo do Banco Master, né, que o Toffoli afastou os próprios ministros, ele entende que devia ser feito o afastamento dele, e o processo é indicado para o André Mendonça. O André Mendonça desfaz algumas questões que o Toffoli tinha colocado com relação à investigação da Polícia Federal, confere a ela novamente os poderes de polícia que ela tem, e as investigações continuam, e deve ser apurado o que de fato aconteceu, no caso da questão do Taiaiá, essa mistura da figura pública do ministro com o negócio, porque assim, a lei orgânica da magistratura permite que magistrados tenham apenas 2 funções remuneradas, né? Ele seja magistrado ou ele exerça o magistério como professor. Ele, obviamente, pode ser sócio de empresa, mas ele não pode ter poder de gerência, ele pode ter cotas e tal, isso a lei permite. Mas o que a gente acaba vendo é como é que isso aconteceu nesses casos. Esse ministro que exerce já há muitos anos a função de juiz, ele poderia estar envolvido nessa negociação dessa maneira. Há necessidade de um código de ética, como o Fachin coloca no Supremo hoje, para poder controlar essas atividades extra da magistratura ali na Suprema Corte. A Suprema Corte, talvez, por conta dessas questões todas, vai acabar passando por uma revisão política. Será que esses cargos vão continuar sendo vitalícios? A indicação do presidente da República vai continuar sendo mantida da forma como ela é hoje, só com a sabatina no Senado? Então, existem em outros países, a Suprema Corte, ela, como órgão que interpreta a Constituição, né, não recebe o volume de trabalho que nosso Supremo recebe, né? Hoje, até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, uma questão pequena de juizado especial poderia parar no Supremo, né? Então, o volume de processo que chega, né, até instâncias muito superiores é muito grande, e aí eu acho que o foco da atuação do judiciário dessa corte em específico acaba ficando muito aberto, um leque muito grande de atuação, né? Então, tudo isso vai talvez passar por uma revisão, justamente para tentar conter excessos que possam ter acontecido, ou estabelecer um código de ética que minimamente garanta que determinados processos e procedimentos possam ser feitos com mais lisura e transparência, né? Enfim, acho que a gente precisa passar por essa revisão para não permitir que a instituição Supremo, né, seja confundida com pessoas que possam ter se utilizado ali do cargo de maneira indevida. Tem muita coisa para falar, tem pesquisa nova e tal, mas sucintamente, como você acha que o juiz Alexandre de Moraes julgaria o suspeito Alexandre de Moraes? Olha, Alexandre de Moraes é um juiz muito duro, né? Alexandre de Moraes julgando o suspeito Alexandre de Moraes, ele já estaria provavelmente com um tornozeleira eletrônica, em prisão domiciliar, para impedir que as provas fossem destruídas, ou contato com testemunhas, enfim. Eu acho que é o que ele faria, né? Vamos lá, Hanania. Temos... Até há poucos minutos, tínhamos 2 pesquisas, as 2 pesquisas, tem várias pesquisas em massa, mas as 2 mais recentes, a Coesh
feita de 6 a 9 de março, apontava um segundo turno entre Lula e Bolsonaro, entre Lula e Flávio Bolsonaro, um empate exato em 41-41, né? Uma diferença que em dezembro era 10 pontos. Flávio tirou em dezembro 10 pontos. 10 pontos, para quem entende alguma coisa de pesquisa, é algo fora da curva, em 3 meses. Bem fora da curva. 10 pontos é voto a dar com pau. Intenção de voto a dar com pau. 10 pontos perfaz mais ou menos o estado de São Paulo. Né? Não é pouca coisa. Não é o colégio eleitoral do país, não é? Sim. Né? E a ideia, essa ideia que foi feita de 6 a 10 de março, também Flávio em tendência de alta, 45,3, Lula 47,4. E acabou de sair agora, tá quentinha do forno, se botar manteiga derrete, a pesquisa Atlas Intel, que foi inclusive a pesquisa que mais acertou, que mais aproximou ela faz trabalho no mundo todo, é um estudo brasileiro, fez agora, antecipou a vitória do Castro no Chile, antecipou a vitória do Milei na Argentina, e foi o que mais se aproximou nos Estados Unidos da vitória do Trump, da dimensão que ela teve, né, no ano passado. A Transitel acabou de sair agora, segundo turno, Flávio 47,6, Lula 46,6. Um ponto. Mas a tendência, que pesquisa é tendência, né? Uhum. Em dezembro, por exemplo, Lula tinha 53, Flávio 41. Ou seja, 12 pontos. São 13 pontos de mudança em 3 meses. Todas as pesquisas são inequívocas. De dezembro a março, Flávio vem crescendo. De dezembro a março, Lula patina, oscila. Ele não cai e não cresce. Ele não cai e não cresce acima da margem de erro, que aí é movimento consolidado. Ele oscila na margem de erro. E Flávio, em todas as pesquisas, tendência de crescimento. Isso é inequívoco, uma tendência inequívoca. Ou seja, o que parece, o Lula bateu o teto, está nesse teto há algum tempo, e Flávio ainda está crescendo, ainda não bateu no seu. Daqui a pouco tem que bater. Sim. Até porque os números são muito absolutos, né? 46, 47, já estão quase com 100%. Mas estamos falando do segundo turno também, né? Sim. Mas, enfim, como é que você analisa isso, a preço de hoje? Como você falou, a pesquisa é um retrato daquele momento, né? E nesse momento, e o que vem mostrando as pesquisas ao longo do tempo, é que a gente tem consolidada a cristalizada a questão dessa dicotomia eleitoral que a gente vive já desde 2018, né? Lula contra algum adversário Bolsonaro, agora o Flávio. E parece que o Flávio tem uma rejeição menor do que o pai tinha, porque talvez seja uma figura ainda que não foi tão explorada pelo adversário, talvez não tenha tanta visibilidade. Lula, a ata oficial agora, quentinha do forno. Lula, 52% de rejeição, Flávio Bolsonaro, 46,1%. Então, 6 pontos de diferença na rejeição, né? 7 pontos. 7 pontos. O que a gente vem vendo nesses últimos anos também é essa questão da rejeição, né? Vota-se, acaba ganhando que tem a menor rejeição, né? Foi o que aconteceu na eleição. Está certo, são 5,9 pontos de diferença, desculpa. Só para vocês. Eu fiz a conta de cabeça também, não... 5,9. E aí quem ganha é quem acaba tendo a menor rejeição. É óbvio que a gente vai viver, talvez, queira que não, mas vivendo alguns problemas econômicos que se colocam por conta da forma como as coisas no mundo vêm acontecendo, e o governo vai acabar sofrendo os impactos desses reveses, principalmente pelo fato de que não vejo lastro para poder fazer um colchão para amortizar talvez todos esses problemas econômicos que vão acontecer. E acontecendo os problemas, a gente sabe que a economia é o maior reflexo do pensamento eleitoral, ainda mais eleições majoritárias para presidente da República, porque é o responsável pela condução da economia.
e aí a gente vai ter o reflexo disso nas eleições. Não acho que isso ainda está acontecendo nessas pesquisas, porque a gente ainda não está vivendo esse caos econômico que pode acontecer. A gente tem só o índice de rejeição mais alto do governo, né, da situação hoje, por conta de tudo que vem acontecendo nos últimos 4 anos, da forma como vem sendo conduzida, né, a gestão, né, principalmente a questão fiscal, pelos escândalos que vem estourando. Então a gente vem vendo aí Banco Master, INSS, novamente respingando no governo, e por isso acredito eu que há esse espaço para o candidato de oposição. Mas, como você mesmo falou, é reflexo do momento, e o importante é o último reflexo em outubro, né? Como é que ele vai ser. Ana, vamos para terminar, já passamos aqui do tempo. Governador, a última pesquisa que a gente tem, aliás, a única pesquisa de credibilidade feita este ano, já com o Douglas Ouro lançado candidato, é da Real Time Big Data. Ela foi feita de 9 a 10 de março. Em 2 cenários do primeiro turno. Primeiro cenário, Paes 46, Douglas Ouro 13, Ítalo Marcilli 5, Wilson Witzel 5. A diferença de Eduardo Paes para Douglas Ouro, 33 pontos. Cenário 2, Eduardo Paes 42, Douglas Ouro 11, André Siciliano 9. É um empate técnico aí entre André Siciliano e Douglas Ouro, né? Diferença de Paes para Douglas Ouro, 31 pontos. E na progressão do segundo turno, Eduardo Paes 51, Douglas Ouro 19, diferença de 32 pontos. Como é que você vê esse pleito a partir desses números do presente? Eduardo Paes nadando de braçada, né, na campanha no estado do Rio. Eduardo Paes tem larga experiência de gestão do município do Rio de Janeiro. Não foi vítima de nenhuma daquelas questões que envolviam os políticos do Rio de Janeiro atrelados aos desvios que teriam ocorrido na época de Copa do Mundo e Olimpíada, pelas construções, quase envolvidos com as empreiteiras. Né? Ficou manchado só por aquela questão do que Maricá, ninguém viaja, se tinha Atibaia, ninguém viaja nem para Maricá, aquela questão do que ele até voltou lá em Maricá e se desculpou. Então, não existe, pelo menos no momento, um adversário que possa importunar Eduardo nessa campanha ao governo do estado do Rio de Janeiro. Né? Até porque os maiores opositores poderiam aparecer ontem foram declarados inelegíveis, né? Que seria o Bacelar e o grupo do Castro, não é isso? O Castro foi também declarado inelegível, concorreu pelo Senado, que era a pretensão dele. Então, acho que a gente acaba caindo no colo do Eduardo, o governo do estado do Rio de Janeiro. Se bem que essa suposta condição de aliado de Castro e Bacelar é muito oscilante, né? Inclusive, o movimento mais recente era de Bacelar aliado mais de Eduardo Paes do que do Castro, né? Política do Rio, né? Se é do Brasil complexo, é do Brasil é mais ainda, né? Mas é isso, Eduardo levando, né? E, por último, o Senado, né? Cláudio Castro, ontem considerado inelegível, como você bem lembrou, pelo TSE, né? Muito por pressão da ministra Carmen Lúcia, que, para mim, de longe, é o melhor ministro do STF, né? Independente de gênero. A pesquisa Real Time Big Data para senador. Em 2 cenários. Cenário 1, Cláudio Castro, 23, Crivella, 15, Benedita da Silva, 12, Rodrigo Pimentel, 12. Cenário 2, Cenário 2, Cláudio Castro, 24, Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOP, 14, Benedita da Silva, 12, Pedro Paulo, 10. Quer dizer, tudo vai depender da confirmação ou não da condição de inelegibilidade de Castro, ele vai concorrer subjúdice ou não, né? Mas como é que você vê essa disputa de 2 cadeiras do Senado em outubro? Essa versão legislativa, né, ela tende a ganhar mais corpo quando a campanha estiver na rua, né? Por enquanto, os próprios candidatos, você não tem ainda uma movimentação deles muito intensa, até porque não pode, né? A campanha eleitoral não pode começar antecipadamente,
Mas essas pesquisas demonstram que, como Castro, até pouco tempo, governador do estado, com a máquina na mão, conseguiu ao longo desses anos, fazer um nome capaz de arregimentar votos, né? A diferença entre ele e os outros candidatos era considerável nessas pesquisas. A Operação da Penha do Alemão, né? Sem sombra de dúvida. Até então ele estava em crise de popularidade. Partidaria ligou muita popularidade. A questão é, será que a inelegibilidade dele transferiria votos para quem? Dessa mesma lista? Ou não transferiria? Tem que saber se ele vai concorrer subjúdice ou não, né? Não sei. Eu queria... Não sei se o recurso de efeito suspensivo, você sabe? Não sei. Não milito no eleitoral, não sei dizer. Mas ele ainda tem a possibilidade de recorrer. Sim. Não, sempre tem que poder recorrer. Agora, se tem efeito suspensivo ou não sei. É bem provável que possa ser atribuído efeito suspensivo, né? Via de regra, a maioria dos recursos podem ter efeito suspensivo atribuído, até com efeitos infringentes em alguns casos. Geralmente embargo infringente, efeito suspensivo, né? Exato. Aí ele concorreria. Mas se bem também que assim, você concorrer subjúdice é uma coisa que tira voto, né? Com certeza, já até tira a credibilidade de certa forma, né? Não é nada positivo. Aliás, o eleitorado também não sei se isso consegue chegar até a grande massa, é um negócio complicado. Agora, uma pergunta, eu quero saber a opinião também sua, Nogueira. Se essa tendência de Flávio crescendo se mantiver, e se ele abrir sobre o Lula, vocês acham que Lula pode desistir de ser candidato? Hanani primeiro. Eu acho que não. Até porque ele desistir de ser candidato, a essa altura da corrida eleitoral, abriria espaço para quem do espectro político dele para surgir como aglutinador de votos capaz de fazer oposição ao Flávio. Eu entendo que é ele. Até porque as informações que a gente recebe são que ele mesmo teria se manifestado no sentido de que concorreria a essa eleição. Ele tem feito um trabalho muito pesado nessa questão de jovialidade, de força. Às vezes tem uma rampa, ele sobe correndo. Aí já teve uma turma também da IAG, ele foi à praia, já colocou ele musculosão. Uma tentativa de criar uma imagem que na verdade não é real. Lula tem 80 anos, então é preciso respeitar essa idade. Minha mãe tem 82 anos, a gente sabe o que é o peso dessa idade. Sem nenhum etarismo, não vejo nenhuma incapacidade da parte dele por conta da idade. A única coisa que eu vejo de incapacidade desse governo é de comunicação, de colocar na cabeça do povo brasileiro que a vida melhorou por conta de algumas ações do governo. Ou de fato a vida não melhorou, ou o povo não conseguiu entender o que foi de melhor que o governo fez para melhorar a vida das pessoas. E aí, mesmo com o Sidônio, que a gente sempre fala aqui, extremamente capaz, isso não funcionou, não rolou. E acredito até que Sidônio, lá com relação à escola de samba, Aloysio e Hanani, deve ter dado a dica a ele, não deixa, vai dar ruim. Eu já falei isso aqui, se for um fato, Sidônio soube, aos 44 do segundo tempo, viu a ala. Voltou correndo para Lula, não deixa ela sair. Liberdade de expressão. Deu no que deu. Isso é um fato. Anunciado, é um fato. Sidônio viu que é da M, como de fato deu, tentou barrar e Lula alegou liberdade de expressão. Eu nem discordo de Lula não, tá? Boa. Eu acho que eleição... Eleição você se conquista com maioria, você não conquista eleição com minoria. Exatamente. Pelo menos eleição majoritária, né? Exatamente. E aí entra aquela questão de comunicação para a bolha. Foi ótimo, foi boa. Lula é um democrata, um estadista, foi bem, legal, não vai proibir, não é nenhum ditador. Agora, comunicou para a bolha. Mas para além da bolha, e também além da bolha de oposição, aquela bolha que está aqui indecisa, que são aqueles 10% no final da história toda que o professor da Quaest sempre fala, perdeu voto naquele público ali, seguramente. Você não pode falar de hoje, esses votos foram todos do centro. Entendeu? Esses votos foram todos, o centro definiu a eleição.
para Bolsonaro em 2018, pendulou para Bolsonaro e definiu em 2022 quando pendulou para Lula. Né? Esses votos de Flávio está ganhando são todos do centro. E quanto às imagens de carnaval, eu não faço aposta por princípio. Se eu fizesse, até às 17 horas do dia 25 de outubro, essas imagens vão rodar em WhatsApp. Sim. Família conserta. Sim. Ainda mais com o IA agora, né? Não, mas eu não preciso enviar, porque é real, né? Não, para fazer os memes todos com a os memes. E faço outra pergunta. Quem aqui não é filho de uma família, entre aspas, tradicional? Quem? Quem de nós aqui não é conservador? Sim. Todos nós somos um pouco conservador. Então, o próprio conservador também, ele tem um pouco de progressista. Só que essa coisa levada ao pé da letra, né, e bem explorada, que só a direita sabe fazer. Eu já temamos aqui uma vez, lembra com o Lindbergh? Eu falei, Lindbergh, por que vocês não conseguiram usar ainda as redes como a direita? Mas nós não propagamos fake news. Até a Luiz falou, fake news não começou com a direita, não. Lembra desse episódio aqui? Eles acusaram Marina de querer acabar com o Bolsa Família. E então, não é verdade? Marina, em reportagem nenhuma, em áudio, vídeo falando isso. Fake news começa, segundo o próprio ministro Luiz Fux, contra Marina Silva pelo PT em 2014. Ela disse isso aqui nesse programa, lembra? Quando passou por aqui. E outra coisa, eu faço até uma confissão. Eu sou pessoalmente de centro-esquerda. E eu fiquei ofendido com aquela ala. É uma questão de inabilidade da esquerda de lidar com essa coisa. E vejo assim, não vejo que Lula vai desistir, não vai. Eu acho também, concordo com o Hanani, até porque não tem ninguém para. Acho que a falta de outro quadro é que acaba determinando isso. Numa eventual aposentadoria dele, quem que vai ser o líder do PT que vai fazer esse PT sobreviver? Vejo com muito... Mas se a derrota ficar iminente, eu não sei. Eu não sei. Se a remota ficar iminente, ele concorreria, mesmo sem um outro quadro, só para não ter o peso de uma derrota na última eleição que ele concorreu? É o que vai ficar, né? Getúlio Vargas foi um ditador sanguinário no Estado Novo. Ficou marcado como deu tiro no peito por pressão de Lacerda. É a última imagem que fica, né? Mas eu tô para te dizer que mesmo com com essa sangria aí que pode acontecer e que vai acontecer, principalmente por causa do petróleo, isso vai ter uma fatura alta para o governo eventual, que é o governo que está no momento, aí não trata de esquerda nem direita, e ele não... Você falou em... como é que foi? Ação figurativa do começo. Você deu um termo interessante para tentar conter essa crise, o Hanani. Você falou um termo interessante. Um colchão para amortecer. Não, é um termo que, igual o Bolsonaro fez na saída do governo, em que ele tirou o ICMS dos estados para poder o óleo diesel não subir. E depois acabou não pagando também, devolvendo o dinheiro aos estados. Você falou numa maquiagem, alguma coisa assim. Isso não vai resolver. Eu acho que essa crise pode se agravar muito se a guerra no Irã continuar nessa escalada aí, e é aquilo que a gente falou e repito, vai cair na conta do governo que está no momento, e pode sim ser, conforme esse crescimento aí, se não houver nada fora da curva, que esse ano também, te contar uma coisa, Luiz, ele fala aqui, os aviões de Eduardo Campos, agora nós estamos colocando no plural, que vou colocar assim, esse último ano... É uma esquadrilha de Antonov de Eduardo Campos no ar. Então, se não houver mais nenhum na direita, e com essa inteligência que a Luiz relatou aqui, e que a direita vem trabalhando aí, dificilmente o Lula leva essa eleição fácil. Aliás, corre sérios riscos hoje, a própria pesquisa já conta aí, né, uma virada de Flávio. Está na margem de erro, não tem nenhuma pesquisa que aponta nada definido, e pesquisa nenhuma, mesmo que aponte uma vantagem fora da margem de erro, em março, não quer dizer que, como a Hanani ressaltou, que isso vai ser em outubro. A eleição está em aberto. O que ninguém contava, acho que nem o próprio Flávio Bolsonaro, é que ele fosse crescer tanto em 3 meses.
Acho que nem ele contava com isso. E isso é um fato. É um fato. É um fato estatístico comprovado por várias pesquisas sérias, que fazem pesquisa mês a mês, como o caso da Oeste e o caso da Transintel, e o caso da Ideia. Datafolha deu a mesma coisa, né? Enfim, Real-Time Big Data deu a mesma coisa. A tendência é de crescimento de Flávio, a tendência presente. Ela vai se manter. Primeiro, não vai se manter porque não vai crescer para sempre, tem que ter teto, é matemático. E segundo, tem que ter mais negócio. Se diz que se poupou Flávio Bolsonaro até o dia 4 com medo de Tarcísio entrar. Do dia 5 em diante, Flávio deve apanhar bastante. Tem motivo para apanhar, tem rachadinha, tem ligação com milícia, né? Enfim, casa comprada de dinheiro vivo, fábrica de chocolate dando mais dinheiro do que o Willy Wonka, né? Então, tem motivos, tem motivos. Os dois lados tem. O que se comenta é que o Sidônio, se fala que o Sidônio não iria bater em Flávio até o dia 4 com medo de Tarcísio vir como candidato. Eles acham que Tarcísio é o adversário mais perigoso que Flávio. E que a partir do dia 5 essa caixa de ferramentas seria aberta. Vamos esperar para ver. Vidraça para tomar pedrada tem. Tem. Gente, aqui 9h20. Falar em política, deixa eu só fechar aqui rapidamente, Aloysio, meu caro Hanania, com um convite a vocês dois, a quem está nos ouvindo. Vai ter um evento hoje muito bacana aqui no Tulipim, dia 25, quarta-feira, 18 horas, comunicação institucional e política com Marcelo Vitorino. Esse Marcelo é especialista aí em, não é? Fez fera também, isso. Fera. E ele vem trazer aqui hoje uma palestra, esse encontro promovido também, inclusive, Hanania, se quiser, te mando o link aí para você se inscrever. Quero, sim. Sobre comunicação institucional, que aí abrange tudo, né? E sobre a questão política também. Logo mais 18 horas. Ouvido por Gustavo Mateus, secretário de Comunicação de Campos, e por Vitor Hugo Tinoco, publicitário. E depois, Hanania, do evento, o Cristiano Abreu Barbosa paga o rodízio. Opa! Já viu? Essa parte é séria? Já viu que nós vamos voltar de lá magro, né? Se fosse sério, seria o que, Luiz? Que você ia falar? Não, se fosse sério, até eu iria, mas... Não, mas o nosso rodízio é amanhã, não é? É amanhã. Ô, Hanania, forte abraço, obrigado por hoje aqui, sempre muito bom conversar com você. Muito obrigado. Sempre acrescenta pra gente, sempre traz aí, né, uma visão bastante interessante para a gente debater, discutir, aprender, enfim, tem sempre, como diz, tem sempre a acrescentar aqui nesse diálogo nosso. Obrigado aí por você estar com a gente nessa manhã, bom dia e boa sorte sempre. Muito obrigado, Nogueira, obrigado, Aloysio, obrigado ao pessoal que assistiu e ouviu a gente aqui. É sempre um prazer poder comparecer aqui, debater com vocês, conversar com vocês sobre esses assuntos, né, tão variados hoje, né, uma gama muito grande de questões que a gente tratou. Deixar um recado aqui, aqueles que sentirem necessidade de algum apoio com relação a questões que envolvam a escolas públicas, escolas particulares aqui em Campos, podem procurar a associação através de suas redes sociais, da FAEP, e a gente está à disposição. E, no mais, desejar a todos vocês boa sorte, que a gente possa não ter esses impactos financeiros tão severos, né, dessa crise escalada pela campanha dos Estados Unidos, Israel e Irã, e votar com consciência em outubro. Vamos ver o que nos aguarda no futuro. Olha, Cristiano está ouvindo a gente, está na estrada, está próximo ali a Macaé, acabou de confirmar aqui o rodízio. É rodízio de vento, estou falando. Meu caro Aloysio, obrigado por hoje, né? Bom, quero só lembrar que o jornal Folha da Manhã está nas bancas já, impresso desde cedo, e também nas casas dos assinantes, e amanhã estaremos de volta aqui às 7 da manhã, Aloysio. Sim, amanhã vamos estar de volta com duas colegas do Hanania, a Priscila Marins e a Sandra Jimenez,
A Sandra, além de advogada, as duas são advogadas, mas a Sandra, além de advogada, também é socióloga, né? Vamos tratar de algumas questões que a gente tratou aqui hoje, outras questões também. Eu só queria agradecer ao Hanani, mas assim, pela presença hoje, fazer uma última pergunta, posso? Claro, fica à vontade. O que você acha mais difícil? Lula voltar a crescer e passar Flávio? Ou o Botafogo voltar a ser brasileiro da Libertadores? Rapaz, só agora o Botafogo ganhar a Libertadores do Brasil novamente, só com outra administração, né? Porque o John está fazendo. Se as notícias aqui do canal do Maranhão forem verdade, a SAF do Botafogo está em maus lençóis. Né? Então, aí vai ficar difícil, é mais fácil o Lula passar o teto dele. A últimazinha aqui, Paquistão entrega plano dos Estados Unidos ao Irã. Às 15. Teherã respondeu, falou que está negociando com ele mesmo. Só rindo desse maluco. Meu pai. Paquistão, bom lembrar, é o único país islâmico que é uma proteção nuclear. Sim, é verdade. É bom lembrar isso. Agora, por isso que a Índia não se mete a besta com o Paquistão. E vice-versa, né? A Índia também tem tem o potencial dela. A Índia também tem suas bombas também. Então. Agora, teve um amigo aí. Teve um amigo aí que falou que a China manda uns navios para lá para pegar petróleo e traz petróleo de lá e pode mandar uma nuclear para o Irã. Né, Hanani? Não, teve aqui, recentemente, acho que uns 4 dias atrás, o Irã lançou um míssil que todo mundo achava que o alcance dele era de 2.000 quilômetros, 2, em direção à base de Diego Garcia, a 4.000 quilômetros de distância do Irã, no meio do Oceano Índico. Isso acendeu um alerta para todo mundo, porque o alcance desse míssil ficou comprovado que ele pode chegar até Roma. Olha que maravilha. Gente, bom dia para vocês, obrigado e até amanhã, 9h26, sempre na expectativa do fim de todas as guerras, não só dessa, né? A da Ucrânia também, que é cruel. A gente fecha aqui mais um Folha no Ar, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Tá na hora de economizar energia com a Eletricampus.